O Príncipe. Nicolau Maquiavel. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, retrata os vários tipos de principados, e de como se governa um Estado. Diversos exemplos são citados, desde a Igreja, até a hereditariedade de governo. O que mais chama a atenção é que, mesmo sendo um livro muito antigo, se enquadra perfeitamente no cenário atual. Apesar de 5 séculos terem se passado, os preceitos descritos por Maquiavel ainda valem. Sua visão é altamente moderna, porque somente houve a transferência do poder do príncipe, de um único ser, para o Estado, que é o ápice atingido pela organização entre os homens. Não obstante as grandes mudanças ocorridas com os sistemas de organização dos atuais estados, uma coisa é certa: um bom governo só é possível com um bom governante. O Príncipe é provavelmente o livro mais conhecido de Maquiavel e foi completamente escrito em 1513, apesar de publicado póstumamente, em 1532. Teve origem com a união de Juliano de Médici e do Papa Leão X, com a qual Maquiavel viu a possibilidade de um príncipe finalmente unificar a Itália e defendê-la contra os estrangeiros, apesar de dedicar a obra a Lourenço II de Médici, mais jovem, de forma a estimulá-lo a realizar esta empreitada. Outra versão sobre a origem do livro diz que ele o teria escrito em uma tentativa de obter favores dos Médici, contudo ambas as versões não são excludentes. Sobre o autor Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, 3 de maio de 1469, e morreu em Florença, 21 de junho de 1527, foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina, do Renascimento. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Com o choque de realidade, causado pelas suas ideias sobre a dinâmica do poder, seus textos geraram uma ameaça aos valores cristãos vigentes, principalmente devido às análises do poder político da Igreja Católica contidas em O Príncipe. Já na literatura e teatro ingleses do século XVII, foi associado diretamente ao diabo por meio das referências caricaturais e do apelido Oldnick. Surgiu, aí, na visão do pensamento enganoso e da trapaça, o adjetivo maquiavélico, nas línguas ocidentais. Sobre o livro O Príncipe. Nos séculos XV e XVI, existia um amontoado de cidades rivais, conflitando por autonomia, riqueza e poder. Cidades prósperas, abarrotadas de magníficos monumentos de belas construções, produzidas por diversos artistas. Cada uma dessas cidades vivia os seus próprios conflitos internos. Maquiavel, portanto, se desenvolveu em meio a um cenário violento, dissimulado, de traições, reviravoltas políticas e assassinatos. Através de sua obra, Maquiavel queria contribuir para o processo de unificação italiana. As novas nações centralizadas politicamente passavam a dominar o mundo, enquanto que as cidades italianas, que até então eram incapazes de realizar o mesmo, pareciam estar fadadas à decadência econômica e degeneração política. Para garantir a realização deste processo, somente através de um herói, dada pela figura do príncipe. Alguém que se destacasse por possuir certas qualidades e virtudes. Que soubesse, por exemplo, como ser astuto como uma raposa e forte como um leão, a depender do momento. Alguém que possuísse a energia e a ousadia de um jovem, e ao mesmo tempo, toda a sabedoria de um ancião. A obra O Príncipe é aparentemente simples. Por isso, acaba impedindo aos seus leitores a percepção imediata de sua complexidade e profundidade.
poucos procuram realmente captar o real sentido. Muitos acabaram saindo com base em uma falsa leitura, proferindo disparates que imaginam estar presentes na obra. No ano de 1559, o Papa Paulo IV incluiu a obra de Maquiavel na lista de livros proibidos, chamados de Index, cujo nome verdadeiro era Index Librorum Prohibitorum. Segundo o pensamento de Maquiavel, um príncipe deve sempre agir em busca de um bem comum. Mas, vivendo no meio de tantos homens maus e totalmente dissimulados, o príncipe deve saber também o momento de não ser bom. Definir a cada ocasião contra quem, quando e também como, e em que medida deve-se fazer uso do mal. Essas são algumas das prerrogativas daqueles que agem em política neste meio tumultuado. O príncipe deveria sempre manter a aparência de bondade e saber, e por detrás da máscara, agir de acordo com a necessidade do momento, fazendo uso do mal na medida certa contra os seus inimigos. Por isso, é comum falar que o príncipe deve ser bom sempre que for possível, e ser mau somente quando a situação for extremamente necessária. O príncipe deve ser flexível, plástico e deve se adaptar às variadas circunstâncias, sendo parecido com um camaleão. Para garantir o bem comum, o príncipe deve trocar de pensamentos e de atitudes como também de máscaras e de vestes, no que estiver ao alcance do homem. Conclusão: o príncipe terá de fazer escolhas a cada momento. Apenas o conhecimento irá lhe servir como aliado confiável e, mesmo assim, isso não irá garantir de antemão bons resultados. Por mais bem informado que ele esteja, o príncipe não saberá se fez uma má ou uma boa escolha até que ele tenha efetivado sua ação. O príncipe navega sem bússola. Não tem por quem ou pelo que se orientar. Ele aprenderá com cada escolha, com cada erro, se este não for grave o suficiente para derrubá-lo de vez. E se algo der errado, todos acabam perdendo e, principalmente, o príncipe. Então, você gostou deste resumo do livro O Príncipe? Quais dessas lições você já vai aplicar na sua vida? Deixe sua opinião nos comentários, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo, adquira o livro clicando no link da descrição.